Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Mulheres Seguras Pode, o podcast de mulheres, mas também para as famílias dessas mulheres. Eu sou Francilene Vargas, delegada de polícia, mentora de mulheres, e nessa bancada a gente traz mulheres com histórias que inspiram outras mulheres. Esse é o nosso objetivo. Y yo soy Oris Malavé, la voz de la mujer venezolana, esa mujer que renace de las cenizas todos los días, que se forja por el fuego de la fuerza. Y hoy tenemos en nuestra mesa, en nuestro panel, a una mujer que fue transformada por la gracia de Dios. Ella es una venezolana increíble, especialista en posicionamiento de marcas personales y filmmaker y un sinfín de cosas que ustedes ya van a saber. Bienvenida a nuestra venezolana fabulosa Georgina Fuentes. Bienvenida, Georgina! Espera aí que a doutora treinou uma frase de... vamos ver. Bienvenida a nuestro podcast Mujeres Seguras. Graças! Excelente! Para mim é uma grande honra estar com vocês, mulheres que inspiram e mulheres seguras. Quando eu recebi o convite, né, eu fiquei muito feliz e claro que eu estarei lá. Eu parei as outras agendas e eu falei, não, que honra, eu estarei Georgina. lá, Legal. porque de fato não é só falar, eu não vim só falar, mas também me conectar com vocês. Eu acho que isso é o mais especial. Exato. Você veio a inspirar muitas mulheres que estão na Venezuela pensando em vir e a outras mulheres que já estão aqui e talvez não encontram essa saída. Talvez estão aí só esperando escutar a sua mensagem e você veio aqui para isso, né? Exatamente. Então vamos começar desde a parte da Venezuela. A gente Perfeito. gosta muito, né, doutora, A gente de gosta da conhecer história. a história de antes, Sim. porque antes desse sucesso, essa marca que é Georgina Fuentes aqui, teve uma história, teve uma Georgina que nunca imaginou em sair do país, Exatamente. nunca imaginou em parar a sua vida para começar do zero em outra parte, com outro idioma. Então, quem foi essa Georgina de faz uns 7 anos? Sim, 7, 8 anos. Então vamos lá, que a história é grande, né? Eu sempre cresci num lar com minha mãe, meu pai. Sempre fui muito validada pelo meu pai, pela minha Legal. mãe. Toda vez que eu falava, eu quero ser isso, meu pai falava, você pode, você consegue, vamos em frente. Legal. Isso sempre me deu muita segurança. Mas no momento que a crise começou, né, tinham coisas que fugiam das mãos. Eu via meu pai trabalhando o dia inteiro, à noite, toda hora, e não dava mais para sustentar a família. Um dia você comprava algo num valor e no outro dia já era o dobro. Então era muito difícil mesmo. Aí eu estava no ensino médio quando começou, né, a crise. E os meus amigos começaram a ir embora. Uns foram para Panamá, outros iam na Colômbia, outros Que ainda iam tem esse momento, né? Que a gente passa tão triste de ver os teus Sim, amigos de infância bastante. indo embora. E a gente fica assim, foi um momento bem... desafiador. E desafiador. emocionalmente é forte. forte. Mas meu sonho era ser médica. Eu sempre falava, eu vou ser médica, eu vou ser médica, eu vou ser médica. Aí todos os meus amigos indo embora, aí eu, meu Deus, e agora? Mas eu consegui entrar na faculdade, só que eu morava na cidade de Puerto Ordaz. Sim. E eu estudava em Bolívar, que vamos dizer, alguns 50 minutos de ônibus para eu chegar de uma cidade Da pra outra. Bolívar e Porto Ordaz, é isso? Isso, exatamente. E eu viajava todos os dias, todo dia, porque eu não queria morar em Bolívar, não gostava daquela cidade. Aí eu comecei a faculdade, eu tinha 16 anos. Faculdade de enfermagem. Enfermagem. Com o alvo de, no segundo ano, fazer a troca para Medicina. medicina. Sim. Exatamente. E meu pai, um dia, chegou, família, olha só. A situação está muito difícil, eu não estou aguentando mais. A gente vinha de ter 3 carros, ficamos sem um e era o piorzinho dos 3. Então ele falou, eu vou vender um carro e com isso eu vou embora para o Brasil. Meu pai, hoje ele tem 65 anos, então naquele tempo ele tinha uns 58. Sim, nossa. Que decisão difícil. Que decisão.
E ele não conhecia ninguém aqui, ele não falava português, sério. E eu falei, eu tô com você. Aí vem uma pergunta, decidir pelo Brasil e não por outro país de língua hispânica, qual é a razão? A razão era porque era o país mais perto. Era mais Portugal perto, é menos muito mais custoso. perto, menos custo. Aí ele falava, se der errado, eu consigo A gente voltar volta. fácil. Então foi por isso que ele Entendi. escolheu o Brasil. E a gente fez uma oração naquela hora e entregamos para Deus. E eu me lembro claramente da oração, que ele falou, Senhor, se for da sua vontade que eu for no Brasil, a gente vai vender esse carro num tempo recorde. Essa oração foi no sábado. No domingo eu fiz foto do carro e publiquei. E na segunda-feira, antes de meio-dia, meu pai já tinha entregue o carro, recebido o dinheiro e feito todo Nossa. o processo. Então a gente concluiu, de fato, Sim. foi Deus. Era pra ser. E aí meu pai recebeu o dinheiro, a gente fez uma compra, né, grande para abastecer a casa, a alacena, para ele ficar mais tranquilo enquanto chegava até aqui. ele veio sozinho? Ele sozinho. Ele veio com um primo, na verdade. Um primo que é um pouco mais novo. E passaram uns dias e ele não ia embora. A comida estava acabando. O dinheiro estava Eita, meu acabando. Deus. E ele, meu Deus, eu preciso ir embora logo, 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 logo. E ele foi. Aí ele não tinha celular. A gente se comunicava pelo celular do primo. E ele foi embora numa sexta. No Ele domingo, veio como? ele veio de ônibus. De ônibus. Sim. A gente conseguiu falar com ele no domingo. E ele falou, eu vou embora daqui. Não gostei, não tenho emprego, não tenho nada. Meu pai é eletricista. E por muitos anos ele foi mestre de obra, né? Então ele Legal. gerenciava muitas obras lá. Mas aqui tem muito emprego para essa área. Exatamente. Só que naquela época, e a não verdade é porque conseguiu. Não falava, não não conhecia falava. pessoas, Não não conhecia. falava, não Tá. conhecia. É. Então foi difícil. E ele ligou, não, eu vou embora. Aí eu falei com ele, pai, Nossa. segura. E ele tava bravo. E ele falou, você não pode falar nada porque você não está aqui, você está lá. E eu, tá bom. Aí todo mundo aguardando ele na segunda chegar. Ele não chegou. E na terça ele liga. Gente, eu vou ficar aqui, eu arrumei um emprego. Aí eu falei, tudo bem. Ai, que bom. E ele começou a trabalhar e eu tava na faculdade, né? E ele mandava, eu me lembro, ele mandava toda semana R$150 pra gente. Na primeira semana, eu fui fazer as compras e a gente comprou até sorvete, a gente comprou doce, a gente comprou muita coisa. Um mês depois, os 150 já não era dava. só comida quase. Era que tipo o quê? Como uns R$40 por aí. Virou. Contando virou com o aumento. aumento, né? Exatamente. Aí já não dava Nossa. mais para eu pagar o ônibus, né, para ir para faculdade. Eu falava, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? E nessa situação, porque ele já estava aqui, eu estava estudando, uma tia da minha amiga que já tinha ido embora, né? Ela me ligou, como é que estão as coisas lá? E eu falei, nossa, meu pai foi embora, eu tô aqui, não tô conseguindo ir na faculdade. E ela me disse, não, eu vou te ajudar. Eu vou mandar dinheiro para você ir na faculdade. E aí, na hora, eu pensei, e se eu for embora? Você vai perder o seu dinheiro. Ela falou, não, o amanhã não importa, eu quero te ver bem hoje. E essa foi uma legal. virada de chave. Que incrível Porque isso. ela sempre me falava que eu era uma pessoa muito grande, muito grande. Ela sempre Ela tava falava aqui? isso. Não, ela estava nos Estados Unidos. Até hoje tá lá. E para mim foi forte. Eu falei, tudo bem. Eu estava na faculdade, meu pai continuava aqui. E um dia parece que meu coração fechou, do nada. Eu falei, não é isso que eu quero, não é isso que eu quero. Eu falava, quando eu formar, eu vou fazer o quê aqui? Eu vou fazer o quê? Meu Deus do céu. E aí eu liguei. Não tem nem a esperança do pós. Já Sim. depois de formado, não tem a esperança Não tem expectativa alguma. Até ano passado que eu fui lá, eu conheci uma médica e ela trabalha fazendo unha. Uma médica. Ela Nossa. ganha mais fazendo unha do que Sim. Como triste. médico. É muito triste, porque Muito. médico é uma profissão Sim, de admirar, que eu admiro exatamente. cada um. E meu pai já... eu liguei pro meu pai, quando eu senti esse coração fechando, eu falei, pai, tá acontecendo um negócio, eu não quero continuar na faculdade, porque eu não vejo futuro. Aí ele falou, tá bom, filha, eu te entendo. E eu, tudo bem. Ele falou, agora vocês vão vir pra cá. Ele veio em agosto
E a gente veio visitar ele em dezembro, né? Uhum. Aí a gente chegou, eu achando que Boa Vista era uma metrópole. Né? Eu lembro disso. Nossa, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Eu cheguei 3 dias antes do meu aniversário. Eu tinha 17, eu ia fazer 18. Eu falei, eu vou fazer uma festa de 18 anos lá com meu pai, minha família. Aí veio meu irmão, minha mãe e eu. Quando eu cheguei lá, a gente chegou numa vila, né? Eu entrei, não, tudo bem. Aí meu pai, gente, vou falar um negócio pra vocês. Aqui não tem nem geladeira. E eu falei, nossa, e meu bolo, pai? Como vai ser meu bolo? Ele falou, não, a gente vai comprar uma geladeira hoje. A gente foi, compramos. E eu tava dormindo num colchão de ar, né? Era o que tinha, meu irmão numa rede. E foi, a gente não tinha nada, zero, nada. Mas na hora... Mas tinha a família junto. Mas tinha a família, de novo. exatamente. E aí a gente, aquela saudade, né? Porque a gente eu nunca tinha me separado do meu pai. E eu, nem lembro bem o que eu fiz no aniversário. Roubaram meu celular aqui, gente. Nunca fui roubado. Chegando. Meu naquela Deus. vila. Olha a bem-vinda da mulher. Foi bem isso. Eu tava lavando a roupa, né? Imigrante não tem paz. Bem isso. Eu coloquei o celular para tocar uma música enquanto eu lavava a roupa, aqui na mão, que não tinha máquina. E eu, de repente... Cadê a música? E a música? Meu celular. Sumiu. Até hoje não sei quem entrou pegar. Mas eram só venezuelanos na vila, né? Não, Ou nessa também época tinha... só a gente era venezuelano. Tá. Uhum. Mas entrou um pessoal lá, que levou um material. Sim, não Simplesmente souberam. Passou. Meu Deus. Sim, foi E bem aí? isso. E aí, eu andando, né? Na rua, olhando as coisas. Eu sou muito Cadê os curiosa. prédios? Cadê os prédios? Aí eu falei, pai, quer saber de uma coisa? Porque a gente ia voltar em janeiro. Eu falei, eu vou ficar aqui com o senhor. E ele, não, você vai embora. Aqui não tem futuro pra você. Eu falava, nossa, mas aqui eu acho que tem mais do que lá. Sim, eu ficava tirando as contas, né? Uhum. E eu acho. Aí eu não toquei mais no assunto e só deixei os dias passar. Passou aí chegou janeiro, a gente não ia embora. E minha mãe, ela já queria, mas também não queria. Aí minha mãe falou, a gente vai ficar um tempinho mais. E eu, pronto, a gente vai ficar. E eu me lembro que eu falava, meu Deus, mas eu preciso de dinheiro, porque eu preciso ajudar meu pai. E eu não falava português. Quando falava minha filha, eu achava que filha era família. E era filha. É verdade. É verdade. Sim, muito... Porque o diminutivo, a abreviatura de família no espanhol é quase que filha. É quase que filha. Sim, então a gente meio que parece, nem compara. Parece, exatamente. Aí eu falei, eu preciso dar um jeito. Eu não achava emprego, não falava. E alguém me falou, não, mas se tu vender latinha, vai dar dinheiro. O alumínio é tanto. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou catar latinha. Aí eu morava bem pertinho da Princesa Isabel, e lá tem muito bar. Uhum. E eu comecei. Catar latinha, olha que incrível. Quando eu vendi a primeira, eu lembro que foi R$50. E eu falei, nossa, caramba, R$50! Dinheiro de noite! Tem dinheiro na rua, eu falei. Eu fiquei empolgada. Tem dinheiro na rua. Olha que frase maravilhosa. Ela viu a oportunidade, tem dinheiro na rua. Onde outros viam o final. Exatamente. Nossa, eu adorei essa frase. A gente tem dinheiro na rua. Olha o teu olhar. Total. Não é latinha, é dinheiro. É dinheiro, era dinheiro, literalmente. Dinheiro. Adorei. E eu fiquei muito feliz. Eu nunca me senti menos, até agora eu falo, eu nunca teve, como que falam, xenofobia? Xenofobia. Sim. Jamais, porque eu não tenho esse coração para receber essas coisas. Sim. Aí foram vários dias que eu tava lá catando, né? Até que um dia aconteceu algo diferente. Eu tava lá na frente de um bar, eu peguei e um cara me chama, moça, vem cá. Aí eu fiquei, meu Deus. Pode ser bom ou pode não ser. Mas eu me aproximei e ele falou, quer saber de uma coisa? Deus tem algo melhor pra você. Olha, e ele que tava sorte. Bêbado. Aí eu falei, se não for Deus, eu não entendo. Que cachaça é essa? Eu me lembro muito claro disso.
E eu falei, amém. Eu fui embora, Recebo. bendi, e eu falei, Senhor, se o Senhor tem algo melhor para mim, eu vou aguardar por isso. E eu nunca mais fui catar latinha. Depois eu achei uma oportunidade. Depois desse episódio, não voltou. Não voltei. Não, aí Tá. encerrou. Eu entendi que aí. E eu comecei a trabalhar no Roraicap. Eu vendia Roraicap legal. numa tenda. Só que, lembra que eu não falava português, né? Sim, Lembra que eu sim. não sabia escrever. Aí, meu primeiro cliente no Roraicap. Então, eu aqui, olá, bom dia. Eu já falava, bom dia, tudo bem? Tudo bem. Aí, eu tinha que escrever o nome da pessoa. E eu me lembro. Gente. Aí, nome. Eu falava nome. Aí, ela fala, Raimunda. E eu, Meu Deus. Raimunda. Aí, eu botei com J. Lá vai ela, eu Jota. Em espanhol é O Rota. Aham. E quando ela olha assim, ela fala, menina, é R! Ficou já imunda. Isso, já imunda. Aí eu olhei, ela fala, é R. Aí eu boto o R. E eu, Raimunda! E ela, sim. Aí eu fui aprendendo. Assim, eu aprendi português lá. Eu Na achando rua. a lógica das Sim. palavras e dos sons. Aí vem o segundo cliente. O nome, tudo certo. Seu celular. 95991 65 Meia. 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 O meu que é Deus. meia? O nosso terror Ai, é meia. Meia de sapato. Como assim? A Aí eu- meia é um número? Meia. E eu, meia. 6. Meia é 6. Tudo bem. Mas as pessoas tinham paciência com você? Tinha. Que legal. Eu acho que 3 meses eu já falava, já escrevia. Eu decorei, eu anotei, né? Porque era no bairro Santa Teresa. Então, o pessoal que comprava era de lá. Então, eu fui no mapa, via os nomes da rua e eu escrevia. Aí falava Rua de Olha Jundiá. que legal, ela tinha iniciativa de pesquisar Sim, para saber. aham. E isso aí já tinha uma rua que o nome é Pirapitinga. 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 Imagina se for Tambaqui. escrever Pirapitinga. Tinga pra gente é C-H-I-N. Entendeu? Isso, exatamente. C-H-I-N. Sim. Então era tudo diferente. E eu fiquei 1 ano inteiro lá no Roraicap, completo. Mas E você ganhava por venda? Como que você ganhava? isso, era uma comissão por venda, era R$1. Por cada bilhete? Por cada bilhete. E eu me lembro que uma semana, assim, eu recebi R$25 numa semana inteira. Num sol bem Nossa. abençoado que nós temos, né? E quando eu cheguei em casa, meu pai falou, filha, aqui. E ele me deu a conta de água. E era R$25. Eu fiquei brava, meu Deus, como pode meu trabalho de um mês, não sei o quê, de uma semana. Vai Mas ser depois eu entendi, Sim, claro. sim. Agora eu não faço com amor e por prazer. Sim. Mas foi bem também meus pais que sempre me conduziram pro Que os legal. sonhos de Deus na minha vida, na verdade. Sim. Eu entrei na igreja, eu já tinha me convertido desde os 9 anos, nunca saí da igreja, sempre servia o Senhor. Mas aqui, algo totalmente diferente aconteceu dentro de mim. O que acontecia? Eu tocava na igreja, eu toco contrabaixo, violão. Então, eu sempre servi nessa área, mas nunca era por prazer, nem por amor. Eu ia, amém, glória a Deus. Quase que a gente sentia que era um trabalho. Né? Um Isso. trabalho, obrigação, tradição. Uma tradição. Só fazer, pronto, acabou. É Tchau. um costume. Exatamente. Aqui, quando eu entrei na igreja, porque eu visitei várias, mas foi uma que me atraiu mais. Falei, eu vou ficar aqui, eu vou crescer aqui. E pela primeira vez na minha vida eu ouvi a palavra graça. Eu falava, Sério? graça. Sim, sério. No espanhol não tem essa palavra? Tem. Tem, mas A acho Bíblia que, fala acho muito que da não, graça. acho que não é tão usado. A gente fala acho muito que- da graça. Acho Muito. que aqui ela tem um peso Tem a um mais. peso muito Tem. grande. O que a Georgina A fala graça é a providência. o que a Georgina fala é bem interessante e que bom saber que não só aconteceu comigo, que aconteceu com ela. Gente, você percebeu que todas as meninas, todas as mulheres venezuelanas que vêm aqui
fala muito desse chamado. É forte. O Brasil gente, tem. Não sei Será por que é uma quê. coisa do Brasil? Gente, até nos louvores, acredita? Isso, muito real. Se pedem para eu cantar um louvor, eu vou já no português. Eu me conecto mais hoje com o louvor em português do que com o louvor em espanhol. É mesmo? Não sei se Eu também, a Venezuela, ela caiu num estágio onde Religioso, eu religioso, ortodoxo, que já tudo parece que é um regime, sabia? Religioso. Então, basicamente, na minha parte, eu nasci dentro da igreja, mas esse regime, essa coisa, me afastou. Sim. E foi aqui Acontece. no Brasil, quando eu voltei, quando eu senti aquilo, que a gente Exatamente. não tem como explicar, como não tem descrever, muito né? forte Mas a a gente presença de sentiu Deus. isso. Sim. Foi exatamente isso. Que bom ouvir isso, gente, de vocês. É muito... Porque as pessoas Mas- falam assim, o brasileiro, ele é muito de fé. Então, quando vocês veem a gente, vocês percebem o que é isso, porque nós somos um povo de muita fé. Sim. Eu sempre com falo certeza. que aqui eu conheci, me apresentaram Deus de uma forma diferente que eu nunca conheci antes. E eu me exatamente. apaixonei por Exatamente. dessa forma, desse estilo, e acho assim maravilhoso. Eu acho que amerita um brinde agora, né? Por isso. Não, é assim, tá tão interessante a história que a gente já vai encerrar o primeiro bloco, mas antes disso, vamos fazer o nosso brinde. Vamos. Bem-vinda Muito vocês ao nosso obrigada. país e ao nosso podcast. E a gente aproveita para falar do Parima Rent-A-Car, a melhor locadora de veículos do estado, com os veículos mais novos, os melhores preços, as melhores promoções. Parima Rent-A-Car, nosso apoiador, e também a Parima Distribuidora, que oferece para a gente o Chá Leão, que você encontra em todos os supermercados da cidade. Meninas, vamos para o bloco já? Já Vamos. encerrou? Vamos para o bloco porque a história está muito boa, viu? A gente já rápido, hein? volta. A gente já volta. Fica com a gente. E voltamos com o nosso segundo bloco do nosso episódio. Nós estamos aqui emocionadas com a história da Georgina, uma história de superação que é delicioso de ouvir, como as pessoas conseguem superar seus obstáculos e conseguir atingir os seus desejos. Exatamente. No bloco anterior, conversamos sobre esse chamado que a gente sente aqui no Brasil. O Brasil é um país abençoado de uma forma especial, uma forma diferente. País profético. Não sei se o resto dos países tenha isso, mas especificamente aqui, você falou uma coisa bem importante, que a gente sente a graça de Deus, parece que te apresenta a Deus de uma forma diferente. Exatamente. Explica pra E gente. você conhece de uma forma diferente, parece que esse é o primeiro amor de verdade. Sim, Então foi aí que você sentiu um chamado e foi aí que aconteceu. Foi aí que aconteceu. De fato, eu me apaixonei por Deus, por Jesus e pela sua graça. Eu queria só dar uma pinceladinha, né? Na Bíblia a gente vê três tempos, vamos dizer. O tempo da justiça, misericórdia e graça. E graça. Deus é justo, misericordioso e gracioso. E gracioso. Só que no começo da Bíblia a gente vê Deus como justo, que era a lei, que dente por dente, olho por olho, Sim. matou, tem que morrer. A Aham. gente vê o Deus misericordioso, dele dando oportunidades, ele enviou profetas para anunciar os planos dele. Quando Jesus vem na Terra, a gente lê em João 1, né, que diz que o verbo se fez O carne. verbo se fez carne. E ele veio como? Cheio de graça Graça. e de verdade. Então, eu tenho uma ilustração disso para representar justiça, misericórdia e graça. Vamos supor que a Fran tem uma casa de 5 milhões de reais e ela tem um muro de cristal. Vem um carro, um rapaz pegou o carro do pai sem permissão, não tem habilitação e ele tá bêbado. E ele bateu no muro da Fran. Aí ele quebrou. A Fran tem três maneiras de agir. A primeira pode ser com justiça. Sim. Como é a justiça? Ela vai até o rapaz e fala: ó, você quebrou, você vai ter que pagar. E ainda você vai ter que arrumar o carro do seu pai, você vai ter que tirar sua habilitação e vai ter que pagar aqueles danos.
o rapaz tem que fazer tudo isso porque é o justo, né? Que ele pague pelo que ele fez. A misericórdia seria a mesma coisa. Ele bateu, a Fran vai até a frente e fala, olha, tudo bem, foi um acidente, você estava bêbado, você é um irresponsável, eu vou consertar meu muro, mas se vira com seu pai. Arruma o carro e vê como você vai fazer. Agora, quando a gente vê a Graça, seria a Fran saindo e ela fala o seguinte, olha, eu vou consertar meu muro, eu vou arrumar o carro do seu pai e eu vou te levar a tirar a tua habilitação e ainda vou te dar um carro de presente. Então, a graça é tudo aquilo que a gente não merece e Deus nos dá. Mesmo a assim, gente merecia forma morrer. imerecida, né? Exatamente. Isso. E Ele nos deu vida e vida em abundância. Vida em abundância. Então, quando isso entrou no meu coração, era impossível não me apaixonar por Deus. Eu falei, nossa, Que lindo. é muito lindo. E nesse tempo de eu mergulhar nessa graça, né? Ele falou para eu sair do Roraicap. E lhe serviu um ano inteiro. E eu falava, nossa. Aí eu me lembro que foi 31 de dezembro, eu me ajoelhei, eu falei, pai, te entrego a minha vida por inteiro. Faça nesse ano o que o Senhor quiser. Eu encerrei no Roraicap e fui servir a Deus na igreja. Eu liderava jovens, né? E foi uma revolução. A igreja cresceu muito, uma igreja em espanhol, que até hoje eu tô lá. Que lindo. É uma igreja em espanhol? Em espanhol. Qual Onde o nome? fica? Videira em espanhol. Fica no Asa Branca. Então, Videira que em legal. espanhol? Isso, Você Videira em chama? espanhol. A gente tem Olha culto só. todo domingo, desde a manhã. E na quinta, às 19h30. A tua família te acompanhava nesse A minha família, desejo? sim. Eu tocava contrabaixo, liderava os jovens. Depois, na pandemia, eu saí do contrabaixo, entrei na produção dos vídeos. Tem uma história. Mas, quando eu servi, eu entreguei esse ano a Deus em tudo. Eu só servia, visitava, fazia jejum, fazia culto de jovens, tudo. E quando encerrou, né, o tempo, aí ele veio. Agora é o tempo de empreender. Eu falei, como assim? Na verdade, eu pensava que era um emprego. E passou o primeiro ano de serviço, aí eu fui entregar currículo na cidade inteira. Eu andava de bicicleta, eu fui entregando. Como você soube que até aí era o momento de servir, assim, de fato, em cheio? Porque era um ano. Era um ano, exatamente. E aí, como que você soube que agora tinha que entrar nesse processo de empreender? Aí, porque Qual quando foi eu o tava sinal? no Roraicap, ele me falava de um ano de serviço. Aí eu Ok. falei, encerro o ano e começo a buscar emprego. Então, 31 de dezembro do próximo ano, já você Exato. sabia. Exatamente. Só que ainda eu não sabia que era empreender. Eu achava que era um trabalho, emprego. outro emprego. Sim. CLT. Isso. Só que eu fui entregando currículo, nunca me ligavam. E me falavam, fulano vai te indicar. E não sei o quê. Hoje eu falo, Deus, obrigada que ninguém me chamou. Você não sabia. Aí minha mãe, ela teve um episódio de depressão, né? Que tem um imigrante. Sim. E ela ficou assim, apavorada. Ela não queria ficar aqui. Ela foi embora, ficou um tempo lá. Ah, ela ficava o ainda dia foi? inteiro. Sim, ela voltou, ficou lá Vocês uns... deixaram casa lá? Sim, só que a gente vendeu já. Não temos mais. E eu falei, meu Deus, eu preciso ser sincera. Isso foi o que veio na minha mente. Aí eu escrevi uma oração. E eu falei, pai, eu quero trabalhar em casa, ganhar mais de um salário mínimo, sem sair de casa, para eu conseguir ficar com minha mãe, para ela se sentir acompanhada. E eu botei essa oração na porta do meu quarto. E todo dia toda vez que eu olhava para lá, eu falava amém. 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 E aí veio a pandemia e eu falei, não, eu preciso... Eu gostava muito. Na verdade, sempre eu gostei de fazer vídeos, sempre. Tanto que no ensino médio eu fiz uma curtometragem, a minha foi a ganhadora. Que show! Foi bem Então isso. já havia aí o gostinho de Isso, mídia, já né? De gostava, fazer. exatamente. E aí eu comecei. Comprei minha primeira câmera, fui testando, fui aprendendo. E eu falei, nossa, eu tô gostando. No meu primeiro vídeo, eu me lembro que foi R$50 que eu cobrei. Eu pedia um celular do pastor, que era um iPhone emprestado, para me gravar no culto. E eu, nossa, eu tô gostando. Daqui a pouco eu vou ter o meu. E foi assim. E
é muito forte tudo que Deus fez. Porque Exatamente. eu venho de andar essa cidade toda de bicicleta, no sol quente, andando pra lá, pra cá. E Tu também teve a choque de ficar bem pretinha. a marca no pé, a marca na mão. Da sandália. Da sandália, isso. Exatamente. Viu? Todos Gente, isso é muito tivemos. lindo. Isso é muito, a marca da superação. A marca da Isso. superação, exatamente. E eu comecei na sala, né, da minha casa, eu pintei, sempre tudo bonitinho, pintei, coloquei meu escritório, e eu não tinha notebook. Aí uma irmã da igreja falou: ei, eu tenho um notebook em casa, só que ele pegou uma chuva, eu não sei se presta. Eu falei: presta sim, levei. Meu irmão consertou. É o tempo da graça, bora, eu traz. eu recebo. Ele consertou e eu comecei a fazer as edições. Porque naquele tempo não existia inteligência artificial. Isso foi em que ano? Não existia CapCut no ano 2019. 19, antes da pandemia. Antes da pandemia, sim. Exatamente. Era tudo ainda muito mais difícil. Sim, né? sim. Era bem mais difícil. E eu comecei fazendo um trabalho para um candidato a vereador. Foi meu Como primeiro você cliente. chegou a esse candidato? Como foi a conexão? Porque geralmente é indicação, né? Conexão, Sim, indicação. sim. Ele é da minha igreja. Então, a esposa show. dele foi quem me deu aquele notebook. Ah, Então, ele já me conhecia, tá, que eram meus legal. o vizinhos. network dela era já. E eu falei: claro que sim. Ela é intencional. Uhum. E eu me lembro que quando ele me chamou, eu não tinha câmera. Só que eu tinha uma poupança e eu abri. Eu falei: hoje é o dia. Não, peraí, gente, para tudo. Você tinha uma poupança. Sim. Então você ganhava. Eu vinha do Roraicap. Você fez a poupança durante o Roraicap? Isso. Eu ia de pouquinho. Gente, ela tem que ensinar finanças também, Né? que ela ganhava R$ 25 por semana e conseguiu fazer uma poupança. Então você passou 2 anos fazendo poupança? Um guardando? ano, que foi um ano ano. do Roraicap, no outro ano foi de E serviço nesse ano não absoluto. tocou? Não tocou a poupança, não. gente? Não tocou na poupança Não, durante porque um ano. servindo a Deus, ele faz. Ele faz, não tem como. verdade. Ele Gente, que faz, não coisa falta linda. nada. Aí agora eu vou abrir a poupança, tinha R$800. E eu falei: Olha, para aquele momento Sim. era R$800. bastante, né? Aí eu fui atrás Se hoje serve R$800, imagina. Dá pra comprar uma câmera. Deu pra comprar a câmera, A né? câmera era 1.300. Aí eu falei: pai, eu tenho 800, por favor. Mas, de verdade, Por favor, por eu favor, por achava... favor. Eu acho que Deus fez milagre. Porque na minha cabeça tinha R$200. Vocês acreditam? Porque Sério? eu colocava R$2, Ah, tá. R$5. Mas teve os juros do ano, né? Mas mesmo assim. Não. Foi Não, uma caixinha. ela ia foi guardando, nota. mas não ia não era na- rolando. A Ela ia poupança não era no guardando, banco. Não, era uma caixa que eu tinha de sapato. E eu botava... O milagre da multiplicação. Foi exatamente bem isso. Eu falei: não, meu pai me ajudou, todo mundo ajudou tudo em casa, compramos a câmera. E quando eu cheguei no vereador, né, falei: olha aqui minha câmera. E ela: menina, como foi? Aí eu comecei. Ai, Comecei, que show. veio o primeiro cliente, veio o segundo cliente. Até que chegou no ponto que eu falei: agora eu não consigo sustentar, eu vou atrás de pessoas. E depois veio a minha irmã, que é a minha irmã mais velha. E Ela tinha ficado sim, na ela tinha Venezuela. ficado. Porque ela não é minha irmã só pelo meu pai. Sim. Uhum. Aí ela trabalhava numa refrigeração automotiva. E ela ganhava salário mínimo e ela me falou: olha, eu vou sair do meu emprego, eu vou contigo, no teu sonho. E eu falei: não, mas eu vou Ai, conseguir que te legal, pagar que R$400. E ele falou: tudo bem, vai ser esses 400. E ela era solteira? Hã? Sim, e até hoje a gente tá junta. Que Em legal. todos os projetos, Então todos os a projetos. tua empresa, ela Já tem... é uma empresa? Já, hoje, Já. já. Só que eu dei spoiler, mas então a tua empresa basicamente se construiu na base da família, Na né? base da família, Que lindo, exatamente. que maravilha. Tá, gente, para isso. tudo. Então, peraí, ainda estamos na poupança. Na primeira câmera. A primeira câmera. Vamos lá, eu quero saber detalhes sórdidos que a gente fala aqui. Tá na primeira câmera, e aí? Ok, na primeira câmera. Eu não tinha cliente, só esse candidato. Tá. Mas ele ganhou, mas eu não fiquei na câmera. Ele falou que... Ele ganhou? Ele ganhou. Até hoje ele é vereador. Ele já Caramba, tem que legal. duas Duas legislaturas. Isso. Então, eu fiquei tudo bem. E outro rapaz, que ele tinha uma agência de marketing, me chamou para eu ser social media dele. E eu aceitei, só que ele nunca me pagou, vocês acreditam? Gente, Ele como assim? me chamou pra eu ganhar um salário
E ele só me pagou de 3 meses de trabalho. Mas, Georgina, você estudou esse... Você estava entrando num ambiente novo, pelo menos eu acho que sim. Você estudou esse mercado, estudou o que você precisava fazer? Até esse ponto eu não tinha estudado. Aham. Depois que isso aconteceu, eu fui estudar. Ok. Veio primeiro no talento, né? No sangue. Sim. Aí eu falei, eu saí de lá, não recebi, eu falei, amém, Senhor, deixa com você, o Senhor é minha 3 justiça. meses? 3 meses. Aí tudo bem. Um mês depois que eu saí de lá, eu fui estudar, eu estudei com a Keila Neves, Social Media, estudei com a Clara do Vale, posicionamento de marcas premium, e eu tava apaixonada nesse mundo da estratégia e tudo mais. Só que, por dentro, meu desejo era criar vídeo, era o que eu mais gostava. Sim. Só que como eu estava começando, eu precisava ter muitos pontos fortes. Eu precisava saber de estratégia, saber de social media e saber fazer vídeo. Porque eu era tudo em uma pessoa só. Eu presa. Exatamente. Eu comecei, como eu falo, eu comecei do zero. Celular quebrado. Eu dormia no colchão de ar, não conhecia ninguém, não falava português. É muita coisa. Tinha todas as desculpas para dizer que não ia dar certo, Exato. né? Mas eu sentia que ia dar certo. Aí minha irmã vem e ela falou, não, a gente tá junto. Eu falei, pronto, era tudo que eu precisava. Eu já tenho uma funcionária. Já tenho uma. Essa daqui já dá conta. E meu primeiro cliente como agência, porque a gente começou como agência de marketing, foi um cliente desse rapaz que tinha me contratado, lembra? Que não pagou. Nossa, que não pagou. Olha só. Então, eu falava com ela no WhatsApp. O pagamento dele era esse. Exatamente. E ela, eu parei com ele, mas vi teu contato no grupo e teu trabalho era bom, eu gostava de você. Aí eu falei, pronto, nosso primeiro cliente de agência. E ele contratou minha irmã, meu irmão, depois minha irmã saiu de lá. Então tudo foi uma chave. Tudo foi engranando. Exatamente, tudo foi. E eu comecei, a gente como agência, foi esse o nosso primeiro. E a gente passou por muitos Vocês registraram MEI? Sim. A gente passou por nicho de imobiliária, restaurante, muitas coisas, mas com o crescimento a gente vê o que faz sentido e o que não faz, né? Sim. E a gente hoje atende profissionais liberais, que com eles a gente aplica o posicionamento de marca, e com profissionais da saúde, então a gente atende médicos, clínicas e farmácias. E hoje, o que é o grupo da empresa? Como é o nome da empresa? Cactus Produtora. Cactus? Sim, Gente, eu Cactus. conheço esse nome. Cactus. Sim, ela sempre está nos eventos, por exemplo, um evento mais recente foi Jornada de Poder com a Gleice. Da jornada. Ela foi uma das que fez a produção lá sim. audiovisual. A gente também trabalha com a doutora Daiane Amorim, não sei se vocês conhecem. Que legal. E por que cactus? Cactus, porque o cactus ele tem uma qualidade de prosperar no deserto. Então Exato. todo mundo Olha falava, só. em Boa Vista ninguém prospera, Boa Vista é um deserto. Eu falei, quer saber, eu vou prosperar sim. E foi cactus. Que A gente show. que é do Nordeste, a gente conhece muito essa história, que o cacto ele sobrevive ali Aham. no sol. E ainda floresce, né? E tem uma flor E ainda lindíssima. Aham. Muito lindo. E tem água E por gostoso, dentro. tem água gente que dentro. come a flor E tem do água cactus. dentro, ele consegue produzir a própria água. Nossa, que incrível. E hoje a empresa tem quantos funcionários além da Hoje a irmã? gente tem 5. A gente Olha tem aí. videomaker, social media, gestor de Que tráfego. show. Viu? Tem Mas gestor de experimento. tráfego? Tem gestor de tráfego. Gente, olha, eu vou te contar, gestor de tráfego é uma loteria, pelo menos pra mim. Uhum. Eu não consegui ainda. Olha aí, pois já conseguiu. Olha aí, achou. Não Conseguiu. consegui ainda achar. Achou. E a outra virada de chave, né, foi a construção de marca pessoal. Porque eu percebi algo, uma brecha no mercado, vamos dizer. Eu estava focando na produtora. De fato, a gente tinha que crescer, de fato, eu precisava inovar. Mas eu me vi assim, eu tinha 2 caminhos, a produtora e a minha marca pessoal, o meu nome, vamos dizer. Georgina. E eu falei, como produtora, a gente pode crescer em Boa Vista. Mas com meu nome, eu posso crescer no Brasil. No Brasil Exato. inteiro. E aí eu parei de focar, eu falei pra minha irmã, olha, eu vou te deixar a Cactus e eu vou na minha marca pessoal. E aí foi que eu testei meus conhecimentos, né, de marca pessoal. E a partir dali, tudo na minha vida virou. Porque eu fui chamada para palestrar em Manaus,
Já fui em evento em São Paulo. Já tem gente me convidando para ir no Espírito Santo dar uma palestra. Gente, eu tô olha aqui só. por causa do Instagram. Aham. Hoje no mercado audiovisual de Boa Vista, eu acho que todo mundo me conhece já. que incrível. Só por causa disso. Que da marca incrível pessoal. isso, gente. Que história incrível. E o pai, assim, que antes não vem pra cá, fica lá. Qual é a história da família hoje vendo a Eles Georgina? estão muito, muito felizes. Eles, nossa filha, meu pai, como eu falei, ele sempre me validou e até hoje. Isso, Então, eu assim, achei lindo isso. Que bom. ele é um pai Validar. muito, muito, muito cheio de Deus. Muito, muito. Minha mãe também. Então, eles me apoiam muito. Recentemente, né, eu tô entrando noutra onda. Eu criei meu primeiro curso online. Essa semana é o lançamento. É o quê? Qual é o curso? Pode falar? Sim, sim. O curso, o nome dele é DNA Videomaker, que ele é uma jornada dividida em 2 partes. Na primeira parte, a gente vai trabalhando a identidade, primeiro como pessoa, porque não tem como construir uma marca pessoal se eu não sei quem eu sou. Eu Sim, preciso exatamente. primeiro tratar por dentro, curar alguns traumas. No básico, culpa, medo e condenação. São coisas que travam todo mundo. Então, a gente passa por essa jornada, a identidade, reafirmar quem nós somos. Mas, no meu caso, eu vou quem eu sou em Cristo. Sim. Para que ele me chamou. Sim. E aí, a gente vai construir o DNA da nossa marca pessoal na prática. Então, a pessoa já vai saber que tipo de videomaker ele é, que mercado ele pode atuar. E na segunda parte seria a parte técnica, onde eu ensino a dominar 3 coisas: luz, cor e edição de vídeo. Olha Para ele que ter uma legal identidade isso. clara. Georgina, você tem endereço comercial agora? Tem escritório ou ainda não chegaram nessa fase? Até agora não chegamos nessa fase. A gente se junta para gerar as ideias, mas cada um também está no Pois seu... se você não chegou nessa fase, você que está assistindo agora, existe o Coworking Patrícia Pereira. Maravilha. Eles alugam salas por hora, por dia, Maravilha. por mês. E é assim uma oportunidade maravilhosa E é para um ambiente receber os lindo. clientes. Maravilha. Ambiente elegantíssimo. Tu sabe, né, que essa parte Sim. de impressionar o cliente faz parte de todo de sentido, prender ele, né? Faz todo Então eu te sentido. recomendo, te indico muito ir lá, É, porque verdade, também lindo. pode colocar, eles fazem. Tem um sistema para colocar teu endereço comercial, fiscal. registro, Fiscal. endereço fiscal, Maravilha. de forma gratuita. Então lá vocês podem ter, vocês já Maravilha. podem, porque ajuda muito, né? Não colocar o endereço da casa, senão Sim, o com endereço certeza. comercial. Ele fica localizado na Avenida Santos Dumont, Santos né? Dumont. 273, no bairro Pedro. São Pedro. maravilha. Coworking Patrícia Pereira, te recomendo muito. Sem contar que ela é nossa amiga apresentadora daqui também. Maravilhosa. Nossa, linda. E aí, a Georgina, se eu te perguntasse hoje, como é que você se enxerga daqui a uns 5 anos? Quais são os próximos passos? O que é a Georgina? Porque tem muitas pessoas que falam, eu não vou contar meus próximos passos, mas o que você declara, profetiza para a sua vida nos próximos anos? Eu vou ser, ou eu já sou, a primeira venezuelana que fatura R$1 milhão por mês no digital. Uau! Olha! Bravo, é isso Muito aí. bem, amém! E no final da minha vida eu vou ser incrível. reconhecida por alguém que levou a graça de Deus para mais de 10 milhões de pessoas. O legado. Amém, O amém. legado. Você pensou em algum momento levar o teu conhecimento para a Venezuela? Sim, já pensei. Já. Vocês continuam, Daqui a é uma pouco. pergunta que eu tenho. A gente tem pouco tempo para encerrar, mas é uma pergunta que eu sempre me faço. Vocês ainda têm esse calorzinho de retornar para a Venezuela? Eu não sei a Georgina. eu quero retornar. Eu te pergunto porque é um sentir que eu tenho de levar o meu trabalho, levar a minha carreira, levar o que eu posso para somar ao crescimento do país, mas não para ficar. Eu da minha parte, não sei a Georgina. Eu também não seria para ficar, mas sim amo compartilhar, porque se tem 2 coisas que eu amo é aprender e outra ensinar. Isso. E levar esse conhecimento para lá. Mas sabe o quê? Eu não
quero levar conhecimento da minha profissão, mas da graça de Deus. É isso que queima no meu coração. Isso que queima, né? É isso, é sobre isso. Desse jeitinho que a gente aprendeu aqui no Brasil, né? Gente, eu tô tão feliz com o ouvir de vocês duas, principalmente, do ouvir desse mover de Deus na vida de vocês, porque assim, a maioria das pessoas que sentam aqui, elas contam a história de vida de superação, mas elas não colocam isso na conta de Deus. E vocês têm isso de forma muito linda. Então, assim, muito feliz por ouvir isso, porque eu sou fruto desse mover também, dessa graça. Deus é muito gracioso comigo. Muito. Então, assim, nossa, que delícia ouvir isso de vocês. E só tenho a dizer assim, muito obrigada. Imagina. Muito obrigada por passar isso para as pessoas, porque às vezes as pessoas acham que na força do braço é que vão conseguir. Não é. Nem não é, nunca não será. É. Nunca não é e não será. Exatamente. Não é a força do braço. É a resignação, mas é também a consciência de que existe um ser maior que conduz Que tudo. nos leva, como Conduz. filhas amadas. Assim. Conduz tudo. E a gente Chegamos chega no nessa final, deliciosa entrevista no final. Então, sim, eu falo e você encerra, Oris. Eu quero muito agradecer você. Eu quero seguir você. Eu quero seguir para dizer o seguinte: essa menina foi no podcast Mulheres Seguras. Quando ela ainda não tinha realizado o desejo de atingir milhões de pessoas. E hoje ela atingiu. Então, eu quero dizer o seguinte: eu a conheci ainda na jornada. Então, muito obrigada pela sua contribuição aqui. Muito obrigada por testemunhar o quanto Deus faz na sua vida e o quanto você pode ser usada através de Deus para atingir outras pessoas. Tá? Muito obrigada. E onde a gente pode te encontrar, né? Sim, nas Instagram, redes redes sociais. sociais. Como é que as mulheres podem entrar em contato, os clientes, sim, ou podem te seguir isso. para acompanhar a tua jornada? Mas antes eu queria agradecer novamente. Foi lindo o nosso momento aqui e é impressionante o que vocês estão fazendo. De verdade, é algo que eu não conhecia. Sério? Sério, eu legal. falava, será se tem? E achei, e é sensacional. aí. A qualidade, Olha aí, né? ó. É um podcast de Eu mulheres de todas as com meu nações. olhar de filmmaker, né? Eu falei, como será a produção? E eu fui no YouTube, o negócio é chique. Fantástico. Uma bancada poderosa. Sim, E eu vocês agradeço são principalmente a Fran, que ela olhou para mim e viu em mim essa representação Sim, que eu fantástico. podia trazer a mulheres como você. Você que é um Exato. exemplo. Eu já conheci casos de venezuelanos que chegaram aqui, eles tiveram que catar latinhas e voltaram para Venezuela. Não, eu tive que catar lá. Não, é para mim não. Voltaram para Venezuela. Olha aqui, vocês têm um exemplo. Ela teve que fazer e ela está hoje com a sua grande empresa que ainda vai crescer muito mais. muito. É como ela, como eu, como a doutora fala, é principalmente colocar os nossos planos no nome de Jesus. Isso, exatamente. Porque a graça dele é que vai fazer tudo acontecer. Exatamente. Obrigada, Georgina, por estar Imagina, com eu que a gente. agradeço. Vocês são fantásticas. Muito obrigada, amiga Oris, por mais uma vez nessa bancada. Obrigada a vocês por permanecerem conosco, por ouvir essas histórias lindas, que essas histórias, acima de tudo, inspirem você, mas que coloque Deus à frente dos seus planos, porque é Ele que conduz a todos. Muito obrigada e até o próximo episódio.